Bom dia, gente. Bom, estamos aqui para mais uma aula, né, do segundo bimestre. Como eu tinha dito a vocês adiantado, tá? Nós vamos agora começar o assunto sobre a União Europeia, né? Aqui está a bandeira da União Europeia. Bom, a União Europeia, né, como o próprio nome diz, é uma junção dos países, né, que compõem parte da Europa, né? É um grupo que eles vão integrar aí alguns pontos, ou seja, vão compartilhar alguns pontos em comum. Um desses é as regras políticas, econômicas e sociais. É o mais antigo, tá? É o maior bloco em quantidade de integrantes e também é o mais antigo bloco econômico do mundo. O mais sofisticado também, né? Discute, debate e vive essa união, ou seja, uma decisão tomada por um país que compõe a União Europeia, eles sabem que pode afetar todo o grupo, então isso é bastante discutido, debatido, questionado, analisado, então eles não tomam qualquer decisão, não é assim simplesmente, aí vamos fazer isso, não. Eles resolvem tudo bastante dialogado, né, entre eles. A União Europeia é formada por 28 países membros, né? Mais de 500 milhões de cidadãos se beneficia desse bloco. Eles possuem 3 sedes importantes e principais, mas não significa que eles não possam se reunir em nenhum outro lugar. Mas eles se concentram em Luxemburgo, Istambul e Bruxelas, né? Que é a capital, certo? Todos os países europeus têm a escolha de fazer parte ou de não fazer parte. Não é porque está na Europa que é obrigado a integrar a União Europeia. Sabendo que ao integrar a União Europeia vai ter uns certos benefícios. Então, há vantagens nisso e também há desvantagens desse acordo. Um dos pontos mais interessantes dessa relação é que o país, né, que participa, que decide entrar para a União Europeia, ela tem autonomia garantida, ou seja, não é porque ela faz parte daquele grupo que aquele grupo vai começar a tomar atitudes e decisões sobre aquele país. Então eles têm a sua soberania integral, né? Eles podem ou não. Os países membros são independentes, aceitam ou não os acordos, aceitam ou não os tratados, as legislações, então eles podem simplesmente divergir. Não é porque tá ali é o que aquele decidiu, não, ele também pode divergir. Então há essa, eu vou dizer assim, autonomia garantida entre eles, o que torna esse bloco muito dinâmico, né? O que está realmente em jogo é a escolha, né, da prática, de delegar ou não a discussão de certos assuntos de interesse comum, de forma democrática a nível continental, ou seja, a nível do continente europeu. A política monetária, ou seja, a questão econômica, a saúde, o meio ambiente, a segurança internacional, entre outros pontos. Então, tudo isso para eles é de suma importância para a discussão. E isso garante eles, eu vou dizer assim, uma garante eles uma sofisticação, sai não essa palavra, tá? Do grupo muito grande, ou seja, deixa eles mais sofisticados em relação a outros grupos, né? Porque eles tomam decisões a respeito de tudo. Não é uma questão só, não é só um bloco econômico. Ele também tem um cunho social muito importante e que ele frisa isso muito importante. Ele frisa que as questões ambientais, que a questão de saúde pública, ela é de suma importância. Questão de segurança, então, como eles levam isso tudo muito importante, muito a sério, eles acabam tornando isso muito mais relevante até mesmo que a questão econômica. Porque a União Europeia foi criada, né? Apesar da União Europeia ter sido construída em 1992, sua formação veio muito antes, olha interessante, tá? Quando o grupo de países buscava a cooperação mútua em sobreviver às dificuldades no final da Segunda Guerra Mundial. A composição inicial era a Alemanha, Itália, França, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, que formou aí a Comunidade Europeia
do carvão e do aço, né? Ou mais conhecido como Europa dos Seis. Isso em 1952. Olha só, a União Europeia tem formação em 1992, mas desde 1952 que a União Europeia rasteja, vamos assim dizer, só que com outro nome. A princípio se chamava Europa dos Seis. O maior objetivo desse grupo era fazer acordos e integrar a produção siderúrgica dos países, benefícios, todos eles, né, financeiramente e socialmente. Ou seja, financeira e socialmente. Não precisava só de um desenvolvimento econômico, precisava também de um desenvolvimento social. O fim da guerra, né, com o fim da guerra, os países antes, com grandes territórios, passaram a se fragmentar em estados menores, que também passaram a integrar a Europa. Não é porque se fragmentaram que deixaram de fazer parte do continente, né? O que criou a necessidade de aumentar o grupo pequeno, que era a Europa dos Seis, ou seja, dos seis passou a ser outro grupo, além de seis. Então, para aumentar o mercado interno, a Europa acelerou o desenvolvimento da indústria no continente. Em 1957, ou seja, 5 anos depois, né, o grupo dos seis veio aí com o mercado comum europeu no Tratado de Roma. E integrou ainda, passou a integrar quem? 12 países, ou seja, de 6 pulou para 12. Né? Foi o primeiro bloco econômico a permitir a livre circulação de pessoas entre os seus países membros, que trouxe vários princípios que foram adotados mais tarde pela União Europeia, como a livre circulação de mercadorias, bens e serviços. Ou seja, quem faz parte da União Europeia não necessário, né, estar lá na União Europeia. Vamos dizer que a gente está na Alemanha e queira ir para a França. A gente não necessita de um visto. É simplesmente comprar uma passagem e ir. Como se estivesse aqui na Paraíba e comprássemos uma passagem para ir para São Paulo. Não precisamos de visto para isso, só precisamos ser maior de idade, comprar uma passagem e ir. Se for de menor, ter a documentação necessária e ir. Então, essa integração de blocos foi interessante, porque o que a gente vê, o que ocorre dentro de um país, passou a ocorrer dentro de um continente, né? Que é a livre circulação de pessoas. Tá? Por isso que muitas vezes o pessoal diz assim, a gente vai para Portugal, porque não precisa de visto para ir para Portugal, já que Portugal colonizou o Brasil, então Portugal tem esse livre acesso, né, às pessoas do Brasil e Portugal e Brasil. Então, um brasileiro pode ir para Portugal e de Portugal ganhar um continente europeu completo. Né? Passear por todo o continente europeu sem precisar de visto por causa da União Europeia. Finalmente, essas transições deram um nome, né? Deram um nome e o início da União Europeia em 1991. O Tratado de Maastricht, que é um tratado muito importante, né? Que estabeleceu o fortalecimento econômico desses países por meio da criação de uma moeda única. Então, no Tratado de Maastricht, em 1991, eles já visavam quem? O euro. Não bastava mais só ter uma integração econômica e social, de circulação de bens, mercadorias e serviços. Precisava também criar algo que botasse eles num pé de igualdade para isso, que seria uma moeda única. Então, para aumentar o mercado interno europeu e acelerar o desenvolvimento da indústria do continente, foi criado em 1957, né? Desculpa, gente. Estou voltando, ó. Aqui. Desculpa aí. Ser ou não ser da União Europeia, né? O que é que muda? Bom, além da formação da União Europeia, que propôs a integração e a cooperação econômica, buscando harmonizar os preços e as taxas de importação entre os países, os mais importantes efeitos da União Europeia são esses, ó. A moeda única, o euro, né, que foi criada pelo Tratado de Maastricht, com a moeda para trocas de câmbio entre países. Foi colocada em circulação, instituída uma moeda nacional e atribuída para ela o uso da população. Mas ela só entrou em vigor em 2002 e é atualmente uma das principais moedas mundiais, utilizada por 19 países para aí. Olha,
A União Europeia é composta de 28 países, mas dos 28, só 19 admitiram, né, aceitaram e passam a usar e ter o euro como uma moeda própria, única, com 338 milhões e 600 mil habitantes utilizando essa moeda, além de turistas em geral que visitam a União Europeia, né, que visitam a Europa. O segundo ponto é a livre circulação de pessoas e bens. Bom, constitui um mercado único de bens e serviços, que é o principal motor da economia. É permitida quase toda a União Europeia a livre circulação. Vai aí em média de 508 milhões de pessoas e bens, de serviços e capitais, que abre a possibilidade, né, de aprendizado, aprimoramento e conhecimento especializado de cidadãos e pessoas diversas. Essa interação que há entre a população do continente europeu, ela é importante porque ela visa isso, né? Essa especialização das coisas. Bom, o terceiro, a ajuda humanitária. E essa é bem interessante, né? A ajuda humanitária e direitos humanos. A União Europeia também é o maior fornecedor de programas de ajuda humanitária. E desenvolvimento pelo mundo, né? Presta ajuda a mais ou menos 120 milhões de pessoas todos os anos. A União Europeia criou um mecanismo de proteção civil com o objetivo de ajudar, né, rapidamente, prestar ajuda humanitária, principalmente quando há isso aqui, catástrofes naturais e epidemias. Então, eles têm essa ideia de banco de ajuda, de banco de coisas. Vocês viram agora, recentemente, na pandemia, quando a Itália entrou num colapso total, pacientes italianos foram levados para a França, para o hospital mais próximo na França, para se tratar. Por quê? Porque uma ajuda humanitária, havia essa necessidade de deixar pessoas morrer, não importa se é italiano, se é francês, se é português, se é alemão, é europeu, é pessoas. E é isso que eles visam. Então isso é um ponto bastante importante. Sua política procura promover os direitos das mulheres, das crianças, das minorias, além de velar pelo respeito dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. Suas leis se opõem à pena de morte, eles não aceitam pena de morte, tortura, tráfico de seres humanos, discriminação de qualquer natureza. Eles não aceitam isso, eles acham que isso é uma violação dos direitos humanos e eles prezam pelos direitos humanos. A União Europeia aplica esses princípios também ao estabelecer parcerias, acordos comerciais e cooperação entre outros países. Vou fazer uma parada aqui. Vocês viram que recentemente, né, o Brasil tentou um acordo comercial com outro país da Europa e a primeira imposição deles foi a preservação do meio ambiente, a preservação da floresta amazônica, né? Então, é isso aqui que eles veem. Os princípios, até nisso, eles começam nessas parcerias. Em vez de fazer parceria logo, vamos, um acordo comercial legal. Não, peraí. Como é que está a sua situação com relação aos direitos humanos, né, para poder seguir? Então, tem como regra os direitos humanos, seja ele elemento essencial das suas relações, deixando de estabelecer aplicações, sanções em vários países que violam os princípios. Ou seja, se aquele país não cumpre com uma coisa que ele acha que deve, ele não vai fazer acordo comercial. Não importa. Então, isso é bastante importante para eles, né? Tendo os pilares firmes de sua Constituição no século XXI, a União Europeia estabeleceu, né, suas próprias missões, ou seja, eles têm propósitos, e o primeiro é esse: manter e consolidar a paz estabelecida, né, entre todos os países membros, ou Estados-membros, como eles chamam, aproximar os países europeus através de cooperação operacional, ou seja, de forma humanitária ajudativa, né, aproximar todo mundo, garantir que os cidadãos europeus vivam em segurança, sem guerras, sem risco de vida, né? Promover a solidariedade econômica e social. Isso aqui é bem interessante. E aí eu abro aquele aspas, né? Vamos falar de algo. Bom, quando a Grécia caiu em uma crise econômica feia, a Alemanha socorreu. A União Europeia até ficou cismada, mas a Alemanha pensou:
Tudo bem que eles pensaram racionalmente e economicamente, né? Se a Grécia cair, um efeito dominó, estamos em bloco, todos nós vamos cair. Mas eles também visaram isso, a solidariedade econômica e social, já que o país estava em crise, pessoas estavam passando fome. Preservar a identidade e a diversidade dos europeus no mundo globalizado e fomentar os valores que os europeus compartilham. E não são poucos, né? São muitos valores. Aqui está uma imagem do Parlamento Europeu, né? Quando eles se reúnem para discutir as suas sedes. São várias, né? Vocês viram. Bom, quem toma as decisões na União Europeia? O processo de decisão é tomado por várias instituições diferentes. Eles têm o Parlamento, o Conselho da União, a Comissão, um Conselho Europeu, tem o Banco Central, o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas. Então, já viram que o processo não é tão simples, né? E um bloco como a União Europeia, ele é muito bem fundamentado. Por isso que ele é tão difícil de ser derrubado. Os tratados, né? A Constituição da União Europeia, ou seja, a União Europeia foi fundada por meio de um tratado, né? O de Maastricht. A União Europeia se baseia no Estado democrático de direito, ou seja, todas as decisões são de caráter democrático, quase de constituição, né? Ou seja, ela é votada, pensada e reanalisada. São tomadas por meio de negociação e aprovação de todos, para que então seja confirmado no parlamento através de um referendo. Ainda por cima existe a votação. Não é uma coisa tão assim, vamos fazer isso e acabou. Então a coisa é bem, realmente elaborada, ela também é bem, eu vou dizer assim, pensada. Os tratados estabelecem o objetivo da União Europeia, das regras funcionais, né, nas instituições no processo de tomada de decisões para os Estados-membros. Por serem tratados, não estão escritos em pedra e pode ser mudado. Ou seja, sempre que eles acharem que deve mudar, que deve alterar alguma regra, alguma lei, alguma coisa, eles vão estar fazendo, certo? Quando há vontade de introduzir novas reformas ou atribuir algumas responsabilidades que eles acham que merecem ter, né? O futuro da União Europeia. Um bloco tem sido vital para fornecer, né, ajuda humanitária na crise aí que a gente viu dos refugiados, com uma política de portas abertas. A ideia é acolher pessoas que fogem, né, principalmente das guerras, né, que é uma bruta realidade para todos. Alguns países, como a Hungria e o Reino Unido, que faz parte, ou o Reino Unido, né, fazia da União Europeia, não estavam tão alinhados a essa ação, né, da União Europeia. E com isso, causou alguns ruídos na comunicação, ou seja, alguma coisa ficou aí que eles não concordaram. Para isso, a Hungria fechou suas fronteiras para os refugiados, ou seja, a Hungria não aceitou mais receber os refugiados, porque eles também avaliaram as condições deles, né? E os refugiados aí, então, traçaram outras rotas e para entrar agora na Hungria, ou você entra de forma legal ou você é considerado ilegal, imigrante ilegal, né? Já o Reino Unido tomou uma medida mais drástica: vou sair da União Europeia, não quero mais participar do clube do bolinho, né? Como diz a história. Deixou a União Europeia desencadeando o famoso Brexit. Vocês viram muito falar disso dos Brexits. Bom, pode observar, né, que nem sempre as deliberações de um bloco econômico, quanto os países, né, tomam bom senso, o que pode deixar as várias nações descontentes. Então, essas questões também não estavam mais agradando o Reino Unido, e por isso o Reino Unido fez até um referendo para sair da União Europeia e acabaram saindo, né? O futuro da União Europeia, portanto, deve ser focar em diálogo, né, que visa cada vez mais continuar uma política de braços abertos para a ajuda do restante do mundo e também para colocar em pauta as questões internas, a fim de evitar medidas drásticas como houve com o Reino Unido, independente dos países membros, né, que vão contra as suas políticas e ações. Os objetivos da União Europeia é o desenvolvimento de um mercado financeiro europeu, o desenvolvimento econômico e social de todos os países,
a união aduaneira entre os países, né? A unidade política e econômica entre os países membros, ou seja, que eles comunguem de boas ideias, livre circulação de pessoas, bens e mercadorias, e aumentar a qualidade de vida, saúde e trabalho dos cidadãos, reduzir as desigualdades sociais e econômicas. Eu acho que esses objetivos da União Europeia não deveriam ser só de um bloco econômico, talvez fosse de todos os governantes, de todos os presidentes de todos os países, né? Talvez se eles conseguissem isso, nem precisaria tanto, né? Mas isso aqui, talvez a coisa andasse para o mundo inteiro, não só para a União Europeia. A curiosidade é que o dia considerado, né, da União Europeia é comemorado 9 de maio, eles comemoram o dia da União Europeia. Alguns pesquisadores acreditam que a formação começa na criação do Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, durante a Segunda Guerra Mundial, que teve o objetivo de formar um mercado comum, né, para reduzir as tarifas alfandegárias e eles se sobressaírem mediante uma guerra. Em 51, a Europa, né, dos 6, viabilizou a criação da Comunidade Econômica do Carvão e do Aço, que foi um grupo que prestava, eu vou dizer assim, uma ajuda, mas prestava políticas adequadas para a comercialização do carvão e do aço. A Comunidade do Carvão e do Aço, né, se fortaleceu, que deu origem à Comunidade Econômica Europeia em 57. A Comunidade Econômica Europeia concretizou os objetivos previstos pela Política Comercial Comum, que estabelece tarifas aduaneiras uniformes entre os países e os parceiros da Política Agrícola Comum, o PAC. A União Europeia participa de fóruns e reuniões importantes, como faz parte do grupo do G7, do G8, do G20, né? Então, assim, os grupos vão se formando, mas a União Europeia não fica de fora, sempre está com eles. Por mais que seja que, como o grupo do G20, que é de as 20 potências emergentes, mas tem países da União Europeia participando, né? Representando. Bom, gente, nossa aula, a princípio, foi essa sobre a União Europeia, sua origem, formação, objetivos e políticas. Na próxima aula, a gente deve tratar aí da zona do euro, que já é uma outra parte, tá? Espero que vocês tenham bons estudos. Até a próxima. Tô morrendo de saudade de vocês, mas qualquer coisa, tá? Tô lá, é só me chamar no privado. Que aí a gente discute todos os pontos. Tchau.